noite, meus irmãos, graça e paz. Fico tão feliz por ver tantos jovens aqui. É uma alegria quando eu vim para cá, a gente vê tantos jovens envolvidos em tantas coisas, né? Iludidos, enganados. E aqui eu tenho certeza que vocês escolheram a melhor parte, a qual não lhes será tirada. Então, fico muito feliz com esse mundo tão corrompido e jovens tendo a oportunidade de louvar o Senhor, engrandecer o Senhor. Quero que vocês abram 1 Reis, capítulo 17. E é sobre essas questões, sobre o significado de você estar aqui nessa noite, que a gente vai falar. 1 Reis 17. Amém? Primeira Reis 17 fala de Elias. Ele não era jovem, até que se entende da história, mas a verdade que está contida aqui é profunda, é gloriosa. Vamos para a leitura. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo e morreremos. Elias lhe disse: não temas, e vai o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui para fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e mataste o meu filho, e matares o meu filho. Ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tornou nos braços dela e levou para cima do quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus,
rogo-te que faças a alma deste menino entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher lhe disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de graça e de misericórdia, que estamos na tua presença, Senhor, para que teu nome venha a ser glorificado. Tenha misericórdia de mim, que tua palavra seja exposta de forma direta, clara. Traz cada um aqui, Senhor, a mente e o coração cativo à tua palavra, que nós possamos sair com o propósito aqui de glorificar o teu nome sempre. É isso que eu te rogo e te agradeço pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Está aqui Elias, meus irmãos. O reino havia sido dividido, ele está diante de um rei cruel. O contexto que Elias vivia era um contexto cruel, de idolatria. Eles estão aqui fugindo de uma seca de cerca de 3 anos. Aquele homem está num reinado, e o reinado é o rei Acabe, um rei extremamente idólatra. Dos 19 reis, era um dos piores. Casou com uma mulher mandona, feiticeira, uma mulher cruel, que mandou matar os profetas de Israel. Uma mulher que fazia do rei Acabe um boneco em suas mãos. Construíram um templo para Baal, se afastaram do Senhor. Aquela nação sofreu, por isso da seca, porque Baal era o Deus da fertilidade. Baal era o Deus da fertilidade, e Deus quis mostrar a esse povo, aquele povo naquela época, pelo chamado aqui de Elias, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, e que eles não precisariam adorar outro Deus, senão o Deus de Israel. Enfim, o contexto de Elias é que Elias vivia num tempo cruel, de idolatria, de feitiçaria, de inversão de valores. O rei, na época da seca, estava mais preocupado com seus animais do que o benefício do povo. Talvez também os jovens tinham se afastado do Senhor, creio sim. Mas esse homem aqui é chamado por Deus para falar a verdade a Acabe. Ninguém poderia chegar diante de um reinado daquele, senão com permissão do próprio rei para se achegar a ele. E aquele homem é levantado de Deus, e há uma incógnita aqui. Não se diz como aquele homem foi chamado por Deus. Não se diz como aquele homem foi chamado por Deus, mas ele foi chamado por Deus. Aquele homem foi chamado por Deus para levar uma mensagem àquela nação idólatra, aquele contexto totalmente deturpado, aquele caos onde imperava a mentira, a injustiça e o afastamento de Deus. Será que não vivemos tempos assim? Onde a inversão de valores, onde a verdade é tomada pela mentira, a justiça é tomada pela injustiça, onde o pecado é legalizado, onde vocês, como jovens, são totalmente sempre atraídos para esse mundo que oferece muitas coisas, mas no final não pode lhe oferecer nada. Será que não vivemos tempos assim? Esse profeta foi chamado por Deus, é o que eu quero falar nessa noite, sobre o chamado de Deus. Deus lança um chamado a todas as pessoas, mas eu creio que aqui jovens, vocês jovens, que tiveram um chamado eficaz, um chamado dado por Deus, a cada um de vocês. E esse chamado para que serve? E o nosso chamado para que serve? É isso que eu vou falar aqui nessa noite. Quando a gente avalia o texto de Elias aqui, não se diz como aquele homem foi chamado. Foi chamado de uma terra que não tinha posição geográfica. Quando você olhava os mapas lá, na época, não se via Tesbe, onde Elias foi chamado. Mas uma coisa é certa, ele foi chamado por Deus. E eu quero dizer também, você foi chamado por Deus. Então sua responsabilidade é com Deus.
sua responsabilidade em obedecer ao Senhor. E aqui Elias está obedecendo o chamado do Senhor, indo àquele rei cruel, mesmo ele não vendo perspectiva de melhora, perspectiva de algo bom. A nação se afundava em pecado, o país se afundava em pecado, as pessoas viviam em idolatria, mas aquele homem obedecia o chamado do Senhor, porque seu chamado é eficaz. Assim como eu me lembro também em Atos dos Apóstolos 5:29, quando Pedro é questionado e os apóstolos parem de falar de Jesus, mas aqueles homens tinham um chamado, e eles disseram o quê? O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Era isso que esse homem estava fazendo aqui. E eu creio nesse texto aqui, duas coisas estão ligadas por natureza. A primeira delas é o chamado, e a outra coisa é o resultado do nosso chamado. Qual o resultado do nosso chamado? O resultado do nosso chamado é a obediência a quem nos chamou. Elias tinha plena convicção quem tinha chamado ele, e ele está cumprindo o seu chamado. E quando eu entendo o chamado, jovem, eu entendo o chamado como resultado da manifestação do Deus Trino. As realidades de Cristo veio a você, não porque você quis, não porque você se esforçou, mas porque pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele lhe chamou, Ele interviu no seu caminho. Minha mãe disse, eu quero contar um testemunho pessoal, minha mãe disse: meu filho, se Deus não tivesse misericórdia de você, você era um alcoólatra, que aos 12 anos eu me embriagava de cair, e minha mãe me tentava levar para a igreja, mas meus amigos nenhum era cristão, e quando ela me levava para a igreja, ela me dava a Bíblia, e eu ia pela última rua, pela rua lateral, onde ninguém podia me ver, e sabe o que eu fazia com a Bíblia? Tacava debaixo da blusa, para que ninguém me visse eu com a Bíblia. Mas, irmão, quando você é chamado, Deus intervém no seu caminho, e muda a sua direção, e muda a sua vida. Aqui estou, pela graça de Deus. E Deus é assim, meus irmãos, não é como a gente quer, é como Deus quer. E aquele homem obedece aquele chamado. E que você entenda, o chamado de Deus, ele é eficaz. Então as realidades de Cristo estão na sua vida. Então quando a gente lê Romanos 8:29, você entende que tudo parte de Deus. Não precisa ler, eu vou ler. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E os que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você tem todas as realidades. Se você foi chamado por Deus, eu creio assim, você tem todas as realidades, porque antes Deus lhe predestinou para a salvação. Porque Deus lhe predestinou para você ser justificado, e lhe predestinou para você ser glorificado. Essas realidades estão presentes na sua vida. Isso é um privilégio. E quais os frutos do chamado? E um dos frutos é a obediência. A obediência é o fruto do chamado de Deus. Elias dizia aqui, no versículo 1, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ele lança a mensagem ao rei, e a obediência é o fruto do chamado de Deus. Se Deus lhe chamou, então você vai obedecer a Deus. Porque as realidades por meio da salvação veio a você pelo chamado eficaz. E nós fomos atraídos a Ele pelas realidades da regeneração, da justificação, da santificação. Agora estão presentes em nossa vida. Elias, um homem anônimo da cidade de Tesbe, onde não havia posição geográfica, aquele homem é chamado. Por quê? Porque não depende da nossa posição, não depende da nossa força, não depende do nosso intelecto, é Deus quem chama. Parte dele o seu chamado. A capacidade não importa, a força não importa. Se alguém pode ser chamado por si próprio,
então outra pessoa pode desviar o seu chamado. Então que chamado é esse? Mas o chamado de Deus é eficaz, ele dura para sempre. Nós ficamos felizes quando coisas boas acontecem na nossa vida. Nós ficamos felizes quando conquistamos um curso tão desejado, quando conseguimos um emprego, um concurso tão sonhado. Eu, aos 18 anos e pouco, eu já tinha passado no meu concurso. E como eu fiquei feliz com isso? Quando eu vi meu nome no jornal, isso alegrou meu coração. E eu fiquei tão feliz com isso. Quando um objetivo comum é conquistado, quando a gente, como o irmão falou aqui, quando a gente consegue uma faculdade boa, quando a gente consegue um curso bom, isso alegra tanto o nosso coração. Ainda a gente jovem está conseguindo trilhar o nosso caminho, está conseguindo ajustar a nossa vida. Quando o namoro também vai certo, vai correto, e a gente encontra aquela pessoa que alegra nosso coração e você se sente bem com ela. É assim porque eu namorei com um jovem, com minha esposa, e em seguida eu noivei e casei com ela. Conheci ela aos 15 anos, eu tinha 17, e até hoje, para a glória de Deus, estamos juntos. Como isso alegrou meu coração, como isso alegra ver nossos sonhos sendo realizados, vendo as coisas acontecendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa tão importante na sua vida, que você não pode deixar ela passar, que você tem que se lembrar constantemente sobre a singularidade do seu chamado e o privilégio do seu chamado. Primeiro, ela vem do próprio Deus. Você não pediu, não teve interesse, nem tampouco se esforçou para alcançar. Alguém se esforçou aqui para alcançar o chamado? Tem alguém que se esforçou aqui para alcançar o chamado? Não há ninguém. Não há ninguém pelo esforço próprio que chegou até Deus e disse: Senhor, eu sou merecedor do teu amor, eu sou merecedor da tua graça, eu sou merecedor que o Senhor me chame, porque eu sou melhor do que muitas outras pessoas. Ninguém. Deus enviou, na verdade, o Espírito Santo a você. Ele colocou as verdades eternas em seu coração. Ele abriu os seus olhos, abriu os seus ouvidos. Sua mente agora, que odiava as coisas de Deus, que não queria fazer a vontade de Deus, agora ama Cristo, ama fazer a vontade de Deus. Você agora tem uma nova natureza. Essa é a realidade do chamado que Deus faz a nós. Estão imbuídas aqui, contidas dentro do chamado de Deus, todas essas realidades. Foi posto sobre você outra nova natureza. Do contrário, você não queria seguir a Jesus, você não queria seguir o Senhor, você não queria nem estar aqui louvando o Senhor. As realidades do chamado veio a você, e agora você ama a Jesus pelo que Ele é e pelo que Ele fez. E agora, como é bom refletir sobre o privilégio que você nada fez, que nesse momento, irmãos, e eu quero dizer isso porque eu já me bati na minha profissão com tantos jovens que perderam suas vidas, que infelizmente esses jovens morreram em seus delitos e pecados, e é tristeza ver jovens de 15 anos, 17, 18, 20, 25 anos, até de 12 anos perdendo sua vida para o tráfico, para as drogas, para o crime. E você vê que muitos daqueles jovens morreram nos seus delitos e pecados. Você pode refletir sobre o chamado de Deus a você, que você não foi melhor do que ele, porque nesse momento também há jovens que estão padecendo no inferno, e há o privilégio a você de poder não só por mim, mas escutar a palavra dia após dia, numa igreja institucionalizada, num culto, no smartphone, ver boas pregações, escutar o Senhor falar. Você pode ter o privilégio, depois do chamado de Deus, sentir o Senhor falando com você por meio das Escrituras. Você pode refletir no chamado de Deus, que não houve nenhuma barganha sua, e Deus aceitou a sua barganha.
que você não fez nada para conquistar o que Deus tinha para você. Você pode refletir nessas coisas, que você não era melhor do que ninguém que já se foram, dos que já se perderam, e você está aqui nesse momento com vida, adorando o Senhor e desfrutando do chamado de Deus. Como isso é importante, como deve alegrar a nossa alma, como deve alegrar o nosso coração e continuar alegrando e continuamente, mesmo que você não tenha nada, mesmo que você não tenha condição financeira, mesmo que você não tenha aquele emprego desejado, mesmo que você não tenha conseguido o objetivo que você quis, saiba de uma coisa: Deus lhe chamou. Isso é um privilégio. Aquele homem sabia disso, e com ousadia ele vai lá na frente do rei e fala a verdade ao rei. E o Espírito Santo veio a você e agora está lhe conduzindo a fazer a vontade de Deus, a agir por meio dele, porque agir sem o Espírito Santo de Deus é puro legalismo e não obediência a Deus. E o chamado de Deus, ele tem 3 características comuns. Primeiro é pessoal, Deus vem a você. Deus não unge púlpitos, não unge microfone, não unge guitarras, não unge baterias, não unge a função que você faz, como M.M. Baldes falou. Deus unge homens e mulheres, Deus ungiu você, Deus chamou você, Deus chamou você, então o chamado é com você. Primeiro, depois ele é irrevogável. Ele é irrevogável porque depois que Deus lhe chamou, ele não anula esse chamamento. Aqueles que o Pai me deu, lá João fala, eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Você está seguro nas mãos do Senhor. Você pode refletir nisso, que Deus lhe chamou e você está seguro nele, que esse chamado é irrevogável. Aquele que lhe chamou não vai lhe abandonar. Aquele que lhe chamou não vai chamar você e depois, quando você fizer uma besteira, vai lhe jogar, vai lhe abandonar. Não. Ele, mesmo diante de... Eu sei que nessa vida a gente tem perseguição, desânimo, tristezas, perseguições. Foi o que esse homem aqui enfrentou. Ele, depois de lançar a mensagem ao rei, ele foge, Deus manda ele fugir, ele obedece à voz do Senhor. Vai para a torrente de Querite, e lá eu vou te alimentar com água, e enviarei corvos para te alimentar com pão e carne. Aquele homem vai, ele confia no Senhor. Seu chamado também é intransferível. Deus lhe chamou, você não vai transferir a responsabilidade para outra, a responsabilidade é sua. Foi Deus que lhe chamou, não transfira para o outro. Se a gente entendesse isso, a gente se ajudava mais, a gente se fortalecia mais, a gente criticava menos, né? A gente ajudava em todos os sentidos, em casa, na igreja, na escola, onde quer que a gente esteja, a gente servia mais o Senhor. Deus nos chamou, a gente não pode transferir para outras pessoas o que Deus fez. Elias, diferente de alguns profetas, como Moisés, em meio à sarça ardente. Isaías teve aquela visão maravilhosa, Jeremias, Ezequiel. Ele não teve esse chamado, pelo menos a Bíblia fala, não relata, que ele não teve esse chamado acompanhado dessas manifestações. Sabe o que Elias tinha convicção? Que Deus havia chamado ele. Porque por isso que de forma ousadamente ele obedece à voz do Senhor, sem questionar. Sem questionar. Como a gente é levado pela desobediência, meus irmãos. Como a gente é levado a gente é irrancudo, a gente não quer dobrar a nossa serviço diante do Senhor. Mas eu quero lhe dizer, independente da forma que Deus lhe chamou, o fato é que Ele te chamou e te escolheu. E sabe qual é o maior propósito, jovem? Na sua vida, quando eu vejo ali jovens com propósito, não tem outra coisa. Lá no Salmo 119, 9, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração?
É uma pergunta. E a resposta é: observando segundo a palavra. Elias cumpriu a palavra do Senhor, falou àquele homem. E depois, quando Deus mandou ele aí à torrente de Querite, ele foi lá e obedeceu ao Senhor. Por isso que nós afirmamos que a obediência a Deus e a sua palavra deve ser o seu maior propósito aqui. Deve ser o seu maior propósito. A obediência, meus irmãos, é o fruto do conhecimento de Deus. Elias pode afirmar: eu sirvo ao Senhor em cuja presença eu estou. Sem conhecer a Deus, não tem como obedecê-lo, não tem como saber sua vontade. A obediência sempre é alicerçada na fé em Deus. Elias sabia em quem obedecia. Há muitos relatos bíblicos de homens e mulheres de Deus que obedeceram e confiaram no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é capaz de cumprir segundo a sua palavra. Depois a obediência tem um foco: Deus e sua vontade. Esse é o foco nosso. Esse é o nosso foco. Obedecer a Deus e a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio dizendo, olha o versículo 5: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Como isso deve substituir a nossa maneira de pensar: eu vou agir assim, eu vou fazer desse jeito. Consulte primeiro o Senhor, saiba o que Ele quer da sua vida, saiba o que Ele quer trabalhar na sua vida. Como nós vamos encontrar? Por meio das Escrituras, por meio da palavra. O Deus falou com Elias naquele momento: vai para a torrente de Querite, e ele fez segundo a palavra do Senhor. Deus faz, as águas vêm e elas vêm, ao sol vai e elas vão, as estrelas vão e elas vão. Mas quando Ele fala a gente tem dura cerviz, a gente não quer obedecer ao Senhor. Então qual é o propósito da nossa vida? Vale para todos nós, para mim e para você, jovem, é obedecer ao Senhor, principalmente nesse mundo conturbado, cheio de tantas mentiras, cheio de tantas ideologias loucas que tentam lhe tirar e trazer prazer ao seu coração, mas que não podem lhe proporcionar nada. Elias ficou obedecendo à vontade de Deus, porque muitas vezes nossa vontade é tola, egoísta e rebelde. Eu crio 3 filhos, meus irmãos, e eu sei como é, quando eu digo vai, ele não vai, vai, ele não vai, vai, ele não vai, muitas vezes tem que haver a disciplina. Deus nos convida a obedecer a Ele. E como foi cantado aqui, seu fardo não é pesado, o seu fardo é leve para você, o seu fardo é leve. E Deus nos coloca, e a obediência a Deus nos coloca contra a nossa vontade, contra o sistema do mundo e caído e corrompido. Foi isso que Elias fez. Elias não preferiu obedecer à vontade dele, mas obedeceu à vontade de Deus. Ele seguiu fazendo a vontade de Deus, mesmo em um ambiente idólatra, mesmo no governo idólatra, corrompido, nem a vontade do diabo consecutivamente. E o propósito de Elias era com Deus. Quem lhe chamou? Quem lhe chamou? Deus. Obedeça a Ele. Não importa se o mundo está um caos, se o mundo está em pecado, se a sociedade está louca, se o sistema do mundo quer lhe corromper, siga obedecendo a Deus, siga servindo ao Senhor. E você, principalmente jovem, não vá segundo o fluxo do mundo. Você não precisa agradar o mundo, nem o que o mundo determina, nem o que ele diz sobre moda, nem o que ele diz sobre estética, nem o que ele diz sobre beleza, nem o que ele diz sobre sabedoria ou comida, enfim. Você deve se comportar naquilo que Deus lhe chamou, em obedecer a Ele. Eu não estou dizendo, jovem, que você não deve cuidar da sua saúde, não deve cuidar da sua beleza. Eu particularmente acordo 5 horas da manhã para treinar.
Você pode cuidar, sobretudo que isso sirva para a glória de Deus. Você não precisa seguir o fluxo do mundo. Você não é atraído aqui para que haja um palco aqui, para que o seu coração se alegre com alguma coisa que vai ser feita aqui, com algum teatro que vai ser feito aqui. Eu já vi igrejas que no lugar do púlpito colocaram uma prancha, que para atrair jovens colocaram um ringue de vale tudo, e fizeram outras coisas esdrúxulas. Você deve ser atraído por Cristo, você deve ser atraído pelo que Ele fez por você, como Ele lhe chamou e lhe amou. A nossa função principal aqui não é estar satisfeito com nós mesmos, é estar satisfeito no que Cristo quer para nós, em agradar o Senhor, em glorificar o Senhor com sua vida, na sua faculdade, desfrutando da sua beleza. Você é uma menina bonita? Amém, para a glória de Deus. Você é um rapaz bonito? Amém, então glorifica ao Senhor. Você tem um corpo bonito? Amém, então glorifica ao Senhor. Qual as qualidades que você tem? Glorifica ao Senhor. E as que você não tem? Glorifica ao Senhor. Toda a sua vida, se você foi chamado por Deus, deve glorificar o Senhor. Deve glorificar o Senhor. Mantenha o foco, mantenha a direção. Seja guiado, não pelo sistema do mundo, não o que o mundo determina. Vá contra isso. O que a gente mais vê é o quê? As redes sociais. Daqui a pouco a gente está comentando, se intrometendo naquilo que não é de nossa ossada, naquilo que não glorifica, naquilo que não exalta a Deus. Mas a gente prefere seguir nossa vontade. É assim, comigo e com você. É assim. Mas nós temos que manter o foco, porque a obediência a Deus nos coloca contra a nossa própria vontade. A gente vai lutando contra essa vontade. Quando eu era jovem, certa missionária disse: jovem, quando você for tentado de olhar filmes pornográficos, quando você desejar alguém ou ser atraído pelo mundo para pecar, e eu digo que somos constantemente tentados. Hoje, John Piper falou antes, que o mundo se abre a um clique. E você vai decidir o que você vai navegar pela internet. Acho que cada um aqui tem um smartphone. O que você tem clicado? Em que você tem seguido? O que você tem observado? Deus vê tudo, meus irmãos. Deus vê tudo. E eu não quero julgar vocês. Eu quero dizer que somos tentados, eu e você. E essa missionária vai dizer, quando vier essas coisas, ela diz: toma um banho frio, toma um banho gelado. E ela diz: se vier de novo, toma outro banho. Meu irmão, me perdão, isso é antibíblico. Haja água. Haja água. Sua conta, se você seguir esse propósito, sua conta vai dar alta. A conta da sua casa vai dar alta. Porque isso não vai livrar a sua vida da tentação. Nós somos constantemente tentados. O diabo que você servia antes não vai lhe querer perder fácil. Ele vai lhe tentar constantemente, a toda hora, tentando atrapalhar. Se ele não pode interromper a sua ida até Cristo, ele vai tentar dificultar a sua caminhada. Olhe esse homem de Deus aqui, ele está fugindo. E ele vai para um vale, ficar só, sendo alimentado por corvos. Isso de certa forma foge à lógica, mas aquele homem obedece ao Senhor. Sabe como você pode resistir à tentação? É sendo bíblico,
é tendo ciência que Deus lhe chamou e colocou uma nova natureza em você. E agora você não se abraça com o pecado, você luta contra o pecado. Você luta com esse mal que fez o Senhor Jesus padecer, morrer em seu lugar, receber a ira de Deus. Então, quando vier a tentação, recorra ao Senhor, recorra em santificação, em disciplina santa. Sabe o que é disciplina? É fazer aquilo que muitas vezes a gente não quer, é muitas vezes aquilo que não deseja. Eu tiro exemplo, quando eu acordo 5 horas da manhã para treinar ou fazer qualquer coisa, eu quero ficar deitado. É nessas coisas físicas, que dirá as espirituais. O diabo tem tentado você e vai continuar tentando. Cada vez que você tomar a posição de Deus, ele vai tentar. Mas sabe de uma coisa, você tem o Senhor, recorra ao Senhor, mantenha a disciplina santa. Quando o desejo do clique surgir no celular, no computador, quando surgir o desejo de se envolver com aquilo que é indevido, com aquilo que você é atraído, aquilo que não agrada a Deus, quando os maus pensamentos surgirem e as palavras falarem o que não convém, você tem o Senhor que lhe segura pela mão. Você tem o Senhor, o guarda de Israel, que está guardando a sua vida 24 horas por dia, que não perde você um segundo, que tem guardando você, jovem, e tem lhe amado profundamente. Esse Deus foi o Deus que lhe chamou, esse Deus é o Deus que lhe guarda. E eu quero dizer que a obediência, que é o fruto do chamado de Deus, vai além das nossas expectativas. Do versículo 3 ao versículo 7, vai dizer que ele foi chamado ao vale de Querite, para ser sustentado, tomar água daquele vale e ser sustentado pelos corvos. Normalmente você alimenta o passarinho, né? Mas o passarinho lhe alimentar é uma coisa meio contraditória. Mas aquele homem vai e o pássaro sustenta ele com pão e carne. E depois, quando a gente vai lá mais na frente, quando Elias, a partir do versículo 8, ele vai, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei que uma viúva te dê comida. Meus irmãos, uma viúva naquela época, se já era ruim hoje uma viúva sustentar, naquela época é impossível, e ela tinha para sustentar um filho. Aquela viúva, no texto vai dizer que ela vivia de forma paupérrima, não tinha condições, e quando aquele homem chega ali e pede para que ela te sustente ele, vai e ele obedece, mesmo em território inimigo. Ele vai para Sarepta, que pertence a Sidom, ao sogro de Acabe. Acabe estava tentando pegar aquele homem e matá-lo, sobretudo porque ele servia a Deus e Baal tinha se esquecido de Deus e estava adorando a Baal. E aquele homem vai até aquela viúva, assim como foi, Deus enviou os corvos, e aquela viúva sustenta aquele homem. Mas antes ela questiona, no versículo 12 vai dizer o seguinte: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comê-lo-emos e morreremos. Porque a obediência vai além da nossa expectativa, não é como a gente quer, não é como a gente visualiza. Sabe por quê? As missões têm sido tão negligenciadas, porque a gente vive aquela coisa romântica das missões. Eu tive o privilégio de ir no sítio, e fui ao trabalho lá no Cariri por cerca de 1 ano, e eu esperava que alguém fosse, mas eu, todo sábado, mas ninguém ia, e eu ia, e eu esperava aquela coisa romântica, que as coisas iam acontecer, e vidas vinham se render. Eu discipulei um homem lá por 1 ano, e ele caminhava comigo, junto ao o ponto de pregação, e a ponto de 1 ano, aquele homem foi discipulado,
E há um ano, aquele homem que eu pensava, ali vai ser uma coluna na igreja. E aquele homem disse, Fabrício, irmão Fabrício, eu sou católico. E eu tenho que seguir a lei católica. Meu amigo, eu nunca preguei isso a você. Eu sempre preguei a lei de Cristo. Não é como a gente quer. E uma pessoa lá que eu pensava que não ia servir a Deus está firme. A obediência a Deus vai além do que a gente pensa que vai acontecer. A gente vislumbra tanta coisa. William Carey falou, o pai das missões modernas, vai chegar tempo que nós teremos condições de fazer missões, mas a obra não será feita. Isso é uma acusação contra nós. A obra não será feita. E eu digo a vocês, jovens, porque a Bíblia diz que vocês são fortes. Porque vocês têm vencido o maligno. Como vocês têm vencido o maligno? Pelo chamado de Deus, pela obediência ao Senhor. Vocês têm vencido o maligno. E vocês são fortes. Aquele homem foi sustentado pela viúva, mesmo ela dizendo que não tinha condições. Aquela viúva podia dizer, ou Elias podia questionar, Senhor, o Senhor vai me mandar para aqui ser sustentado por uma viúva? Foge a lógica. E a viúva talvez pudesse dizer, esse profeta é doido. Como eu que já vou morrer, só tenho esse bocado de pão, de farinha. E o que vai acontecer? Como eu vou alimentar esse profeta? Eu já tenho meu filho para criar e só tem isso para a gente comer e morrer, não tem mais nada. Mas a obediência a Deus vai além das nossas expectativas. E sabe por quê? Porque o fruto da obediência é a glória de Deus. É o último ponto. O fruto da obediência é a glória de Deus, porque a obediência não segue a nossa própria vontade. Eu digo a vocês, meus irmãos, a gente tenta relutar contra Deus, tenta relutar o que Deus quer na nossa vida, e a gente tem quebrado tanta porta, batido tanta cara, né? E nós, seguindo a nossa vontade, nós não estamos obedecendo ao Senhor. Aquele homem vai além das expectativas, vai naquela mulher, vai ao vale, é sustentado por corvos, vai à viúva, é sustentado pela viúva, porque a obediência, o fruto da obediência é a glória de Deus e não a nossa própria glória. A obediência não pode seguir a nossa própria vontade. Os homens, os reis, os poderes terrenos não possuem a capacidade de conduzir a história, entenda? Deus já determinou o curso de todas as coisas. Esse homem estava seguindo aquilo que Deus quer. Além que ele não entenda, não compreenda, não veja o futuro, ele está fazendo o que Deus quer. Deus cuida dos mínimos detalhes. Elias continuou obedecendo a Deus, apesar do cenário de apostasia, apesar do cenário de idolatria, apesar do cenário de escassez onde o povo vivia, apesar das condições sociais, apesar das expectativas, ele seguiu obedecendo. E a obediência é superior à liturgia do culto. Sabe por quê? Israel estava sacrificando a Deus, porém estava distante dele. Judá sacrificava a Deus, porém estava distante dele. Esse era o povo escolhido por Deus. O profeta Elias foi enviado a um povo que devia servir ao Senhor, estava servindo a Baal. A seca foi enviada àquele povo porque o povo estava adorando a Baal. E Deus mostrou ao povo que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive da chuva. Baal era conhecido como Deus da fertilidade. Aquelas pessoas mesmo assim não abriram os seus olhos. Aquele ambiente era um ambiente religioso. A obediência, meus irmãos, vai além do que você está vivendo aqui, além do seu deslocamento daqui com sua Bíblia. A sua obediência vai além da sua adoração aqui, vai além de sentar nesses bancos, vai além de vestir a melhor roupa, cantar aqui, cantar ali, de pregar aqui, vai além disso, dessa liturgia. Nossa obediência vai além disso. Sabe por quê?
que eu posso dizer isso aqui, Samuel 15, 22 vai dizer: será que o Senhor, disse Samuel, tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Aquele povo estava constantemente sacrificando, mas o seu coração estava distante do Senhor. Então a obediência é superior a tudo isso aqui que a gente está vivendo. E eu não estou dizendo que você não deve cultuar a Deus, eu não estou dizendo que você não deve ir para a igreja. Venha, mantenha comunhão, mantenha, agora principalmente depois da pandemia. E eu assisti um devocional do pastor Jorge, e ele falava dessas questões aí, que depois que acabou a pandemia, qual a desculpa? Se a gente pode se reunir, qual a desculpa? Eu não estou dizendo isso, mas a obediência a Deus vai além disso, vai além dessa liturgia bonita. E sabe o que Lucas fala, 6,46? Jesus falou: por que me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Deus vai testificar em você a sua obediência, se de fato você adora Ele. E eu quero dizer, jovem, as pressões vão surgir sobre você como tem surgido. Esse mundo tenta lhe atrair de forma sorrateira, daqui a pouco você está envolvido e você não se apercebe. Eu não quero dizer que, eu não quero criticar você, jovem, que você usa o celular, usa o computador. Essa tecnologia pode servir sim para a glória de Deus, mas a gente se vê pegado na tecnologia, daqui a pouco passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e foi embora nosso tempo, e a gente não meditou, não adorou o Senhor, não teve tempo para oração, não teve tempo para comunhão, e foi embora nosso dia, e foi embora nossa semana, e foi embora nosso mês, e foi embora nosso ano, e nós não fomos produtivos para aproveitar o tempo que Deus deu para glorificar o Senhor. E eu quero dizer que a obediência pertence a nós e as consequências pertencem a Deus. É Deus que define. Obedeça ao Senhor. Deixe que o resto Ele se responsabiliza. Deixe que o resto Ele toma conta da sua vida. Não procure saber, Senhor, tem que fazer isso. Faça. Aqui as Escrituras, aqui tem sido pregado dia após dia, semana após semana, mês após mês. Se apegue à palavra. Como o jovem guardará puro o seu coração, observando segundo a palavra. Elias estava fielmente obedecendo a palavra do Senhor, mesmo que não houvesse lógica, mesmo que eu veja, Senhor, como eu vou para o vale, ser sustentado pelo um vale, tomando água de um vale e sendo sustentado por corvos? Como eu vou ser sustentado por uma viúva que está à beira da ruína? Obedeça, que quem define é Deus. Olha o que o versículo 15 diz: foi ela e fez segundo, versículo 15, assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Deus multiplicou a farinha e o azeite. Eu estou dando uma pincelada aqui para a gente entender. Da panela da farinha não se acabou, e da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Veste a mim trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela não entendeu. Ele disse: dai-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e levou-o para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou à cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também atesta a viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Elias seguiu obedecendo o Senhor, mesmo muitas vezes não tendo razão e nem lógica, como a gente viu no vale, nos corvos e na mulher viúva. Ele confiou na palavra do Senhor e sabia que Ele o sustentaria e lhe forneceria, fortaleceria e lhe supriria na sua jornada. É assim na nossa vida.
A gente pensa, Senhor, a gente muitas vezes quer tomar o cordão, né? Quer tomar a situação, quer ser senhor do nosso destino. E o que você mais vê na internet é isso, né? 5 passos para você conseguir a independência disso. 5 passos para você fazer isso e aquilo. 5 passos para você ser o melhor no que isso. 10 passos para você conseguir isso. Eu não critico, tenha disciplina, mas isso não leva a você a glorificar a Deus. A gente muitas vezes quer ser senhor do nosso destino. Nós fomos chamados por Deus, você não foi chamado pelo mundo. Quem lhe chamou não foi uma autoridade qualquer, foi o próprio Deus. O próprio Senhor. Se a gente começar a refletir isso, Deus me chamou? Que privilégio! Que privilégio! Quando a gente é elogiado por alguém, né? Por alguém de casa, pelo patrão, por alguém superior a gente se alegra, né? É sempre bom um elogio, né? Mas diga o seguinte: o próprio Deus lhe chamou e Ele garante a sua jornada. Foi o próprio Deus. Então, quando a gente entende a soberania de Deus, que tudo está no controle dEle, então a gente descansa. Então, mesmo Elias sendo enviado ao vale de Querite, em meio à seca, Ele enviou corvos e a água para sustentar ele. Mesmo Elias sendo enviado a Sarepta, mesmo em terreno inimigo, pertencendo ao sogro de Acabe, Deus lhe guardou. Mesmo sendo enviado a viúva, quando não havia certeza nenhuma de perspectiva de vida, Deus enviou ele. E Deus sustentou aquele homem. Mesmo sendo enviado, quando a morte chegou e o desespero chegou, Deus ressuscitou aquele homem, aquele menino, o filho da viúva. Eu quero dizer, nada dependeu de Elias preparar o caminho. Ele apenas obedeceu ao Senhor. A sua responsabilidade, jovem, é agradar ao Senhor. Dwight Lee Moody disse: cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Eu tenho a certeza que por meio de Cristo todas as coisas foram garantidas a nós nessa vida e na eternidade. Foi nos dado vida nova, herança eterna, liberdade eterna e glorificação do nosso corpo lá na frente, que se desfaz dia após dia. O que devemos fazer é obedecer ao Senhor. A obediência do Senhor nos permite entender a vontade de Deus, entender que a vontade de Deus é perfeita, boa, perfeita e agradável. Elias pôde contemplar isso ao longo de sua jornada, que Deus foi bom para ele, que os planos de Deus foram perfeitos para ele também, e foram agradáveis para ele. É como Romanos 12:2 vai dizer: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós vamos experimentar a vontade de Deus? Agindo na nossa vida, obedecendo ao Senhor. Primeiro, porque Ele lhe chamou, e o fruto desse chamado é sua obediência. E o fruto da obediência é o quê? A glória de Deus. A obediência resultou na glória de Deus. Jonas, de certa forma, fugiu do Senhor. Elias, ele obedeceu o caminho mais excelente. E como foi benéfico, apesar das perseguições, das tristezas, das tribulações, nós vamos ter isso. Você vai ter isso também, jovem. Você vai se deparar com conflitos em sua vida. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Você vai se deparar com isso. Mas se preocupe em obedecer ao Senhor e sua palavra. Isso vai resultar na glória dEle e para o seu benefício também. E você vai entender como Deus vai lhe sustentar no seu caminho, como você vai refletir a glória de Deus na sua vida. Permaneça firme obedecendo ao Senhor, ainda que ninguém entenda. Elias não se importou com o rei, não se importou daqueles que estavam adorando, não se perturbou. Quando a morte chegou, quando o desespero chegou diante daquela viúva, mesmo ela não entendendo, ele era chamado no rei de perturbador de Israel.
Mesmo que não te compreendam, continue obedecendo ao Senhor. Saiba, obedecer a Deus é obedecer àquele que tem todo o poder, soberania, o que muda o reino, as circunstâncias, as estações e traz vida diante da morte. Olha o versículo 24. Então, no versículo 23, ele diz: Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Para encerrar, sabe o que eu quero dizer? Que a viúva viu o milagre acontecendo. Ela disse: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Porque Elias escutou a voz do Senhor e seguiu obedecendo. Isso pode ser transferido para nós. Isso pode ser transferido para você, jovem, quando você obedece ao Senhor, quando você segue amando o Senhor, independente que o mundo vá ao contrário, independente do que for sua família diga, independente do que os seus amigos digam, independente dos que estão à sua volta digam, sigam obedecendo ao Senhor. Isso pode ser realidade para você também, quando as pessoas perceberem que você ama mais o Senhor do que ao mundo, ama mais o Senhor do que a sua própria vida, e você segue obedecendo a Ele, as pessoas também poderão dizer ao seu respeito: agora eu sei que esse jovem, que é um jovem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Isso pode ser uma realidade para nós também hoje, para você. E para encerrar, eu quero dizer o que o apóstolo Paulo falou, algumas orientações, a carta aos Tessalonicenses, o que devemos fazer para o nome do Senhor seja glorificado. E a partir do capítulo 5, ele segue 16. Você pode seguir até essa rotina, irmão. Isso é uma rotina gloriosa. E ele diz no 16: estejam sempre alegres. No 17: orem sem cessar. No 18: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. No 19: não apaguem o espírito. No 20: não desprezem as Escrituras, examinem todas as coisas e retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. E há uma promessa aqui, no versículo 23: o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.